E ao vivo, que legal. Vamos ver aí quem vai entrando, quem vai chegando. Por favor, quem for chegando me dá um toque, mas antes eu vou dar boas-vindas para quem chegar na retransmissão, porque quem ainda está chegando ainda não chegou. Então, quem chegar na retransmissão aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem estiver assistindo pelo YouTube também, seja muito bem-vindo. Todas as motos decidiram passar aqui nesse momento, não é mesmo? Então, eu vou fechar a janela aqui para diminuir o barulho. Então, quem for chegando aí, seja muito bem-vindo. Tudo bem, gente? Bom feriado, né? Estendido aí para todo mundo. Vou começar aí falando, por favor, quem já tá aí, só me dá um toquezinho se tá ok, o áudio e a imagem, para eu poder continuar falando sem interrupções, sem aqueles cortes chatos. Quem chega depois na retransmissão é super chato o corte, então se alguém puder comentar aí, me falando se tá ok, eu agradeço muito. Legal. Então, gente, que semana, hein? Agitada, astrologicamente ela tá bem intensa. A gente teve a chegada de Júpiter em Escorpião no dia 10 pela manhã. Ontem entrou a lua minguante, ainda no signo de Câncer. Essa lua minguante do signo da lunação de Libra traz com muita força tudo que a gente precisa finalizar de tudo que foi visto ainda durante essa alunação de Libra, a nossa relação com o outro, quem é a gente individualmente para poder se relacionar com o outro. E lembrando que quando eu falo finalizar, às vezes o nosso ego é imediatista, né? Ele fala, não, então tem que finalizar, pum, acabou, eu nunca mais vou entrar em contato com isso na vida. E não é verdade. Quando eu falo finalizar, é você entrar em contato com alguma coisa, algum padrão seu, alguma coisa que te incomoda, e a partir do momento que você traz para a consciência, você pode mudar aquilo dentro de você, mudar aquilo dentro da sua escolha, né? Isso tem a ver com o filme que eu vou falar. Só que, quando a gente muda, é como se a vida ainda desse várias outras oportunidades, provinhas, para a gente ir assentando essa decisão. E não é por maldade, não. É porque, imagina que você ficou a vida inteira, ou muitos anos, seguindo um padrão, e de repente você vai trazendo esse padrão à tona para a consciência, e aí quando você enxerga, e para decidir mudar você tem que enxergar, quando você enxerga que você decide dar esse rebootzinho, essa mudança, a vida ainda vai se estruturando, porque se foram muitos anos acreditando numa coisa, e para você solidificar essa sua nova escolha, demora um pouquinho também, né? Não dá para quantificar em tempo linear, mas quando eu falo demora, eu estou falando de paciência, de autogenerosidade, de autocompaixão, para você deixar que os seus processos sejam, né? Para você deixar que os seus processos venham à tona, que você vá se transformando. E essa alunação de Libra trouxe muito a questão de quem eu sou na individualidade em relação ao outro, porque o outro fala da gente, né? O outro mostra quem a gente é. Eu sei toda pessoa. E aí Libra fala muito de sociedades, parcerias e relacionamento romântico. E eu quero fazer um parênteses. Eu falo relacionamento romântico porque, para mim, relacionamento amoroso não define casais. Primeiro porque relacionamento amoroso está em todas as esferas da vida, né? Como relacionamento afetuoso também. Eu tô falando de relacionamento romântico, aquele que a gente entende como um ou outro, como esse parceiro romântico, né? Independente de ter romantismo ou não também. Mas Libra, ela traz, é o signo que traz essa oportunidade de você se reconhecer através do outro. Então, o que você sente através do outro, o que o outro te traz e como aquilo se movimenta dentro de você, passa informações sobre a gente o tempo todo. Então, desde a pessoa que te desperta aquele amor, aquele afeto, aquela doçura mais profunda, até aquela pessoa que você olha e fala, não aguento olhar para a cara dessa criatura, ela está passando alguma informação a seu respeito. Só que como o Libra também fala do nosso filtro por beleza, por tudo que a gente tem de a ver como bonitinho na vida, ele convida a gente ver assim, peraí, aonde você está camuflando o que não é bonitinho? Porque quando você nega qualquer tipo de relação, qualquer envolvimento por não ser algo gostoso, você está negando também um lado seu de entrar em contato com o conflito. E Libra tende a trazer isso. Então, a gente teve aí a Lua em Áries, que teve relato de muita gente falando que, nossa, que sentiu raiva, que sentiu explosão interna, ou que sentiu N coisas, ou que
conseguiu se reconhecer como se portava dentro de um relacionamento, depois desse tempo aí de um monte de términos de relacionamento que veio quase em massa com o eclipse. A astrologia é uma engrenagem muito perfeita. Então, aconteceu como se fosse todo aquele ajuste, alinhamento e limpeza, e chega a Libra convidando quem você quer ser novamente, né, e tal. Bom, eu falei de tudo isso no vídeo lá da entrada do Sol em Libra, você pode ver ele aqui ou no meu canal do YouTube, para eu não me repetir nesse assunto. Mas, o que acontece? Júpiter entrou no signo Escorpião, e eu ainda vou fazer um vídeo para falar mais desse assunto mesmo. Mas Júpiter em Escorpião basicamente faz a gente entrar em contato com todos os lugares da nossa natureza, com todos os lugares nossos, da sombra à luz. Porque Escorpião fala de um lugar muito profundo, fala de da natureza mais profunda nossa, da mais obscura, das nossas emoções mais guardadas. Escorpião fala de assuntos muito tabus na nossa época hoje, por exemplo, dinheiro, que vem dos outros, valores que vem dos outros, a relação com o próprio dinheiro, como a gente se porta em relação ao dinheiro mediante aos outros. Porque se você observar, é muito fácil. A gente está numa mesa de bar, quando você fala, tipo, de pessoas que você transou ou isso, aquilo, ou quando você ganha, o assunto ganha um poder, ganha uma potencialidade muito maior do que ele poderia ter. Por quê? Porque são assuntos ainda muito tabus, que são assuntos que mexem com as nossas emoções muito, muito, muito internas. Então, Escorpião e Júpiter é um planeta que ele amplia tudo. É o maior planeta do nosso sistema solar. E ele é muito otimista, muito benevolente, e ele rege... e ele rege Sagitário. E Sagitário fala da verdade, é corregente também de peixes. Então, olha só que lindo. Sagitário fala da verdade, do autoconhecimento, dessa nossa autobusca de filosofia, de como a gente se enxerga como seres maiores. E Peixes fala do sonho, que é corrigido por Júpiter, fala do sonho, fala de tudo que nos transcende, de tudo que é muito maior. Então, Júpiter vem para dar essa amplidão, para falar assim, mexer na nossa natureza, falar, a gente é muito maior do que isso, né? Se olhem para mim e se lembrem. Só que ele está em Escorpião. E nessa engrenagem perfeita da astrologia, Escorpião vem antes de Sagitário. Então, antes de você enxergar todo esse lugar que você peraí, integra todas essas suas partes, né? Integra, vê quem você é. Porque nós temos uma tendência, isso é social há muito tempo, não sei quando vai acabar, não sei quando começou direito, mas é uma tendência de você negar as suas partes que não são tão bonitinhas assim, né? E aí, existem dois tipos principais de comportamento, dentre vários, tá? Eu estou falando de 2 pilares, assim, que ou você vai direto para a negação dessa situação do não posso ser quem eu sou, não, eu posso sim. E aí a pessoa ou vai para o lado completamente muito agressivo, né? E assume sim que eu sou irado, eu sou raivoso, eu sou odioso, eu sou rancoroso, seja o que for. Então, ele está nesse polo de extrema identificação com as emoções mais, assim, inferiores, vamos chamar assim, né, do inferior, ou ele tá no outro lugar que nega. Então, ele acredita que, o amor, pipipi, pipipi, pipipi. E aí, tem um monte de gente, né, todos nós ficando confusos nisso, fala assim, pera, a minha natureza interna, beleza, eu sou amor, eu sei que eu sou amor, mas eu tô vivendo uma vida aqui terrena, eu tô vivendo uma experiência da dualidade. A vida na Terra é a experiência da dualidade. Então, não adianta, enquanto a gente foca nessa coisa do amor, pipipi, pupupu, ou reconhecendo o amor como mimimi, né? Você não está entendendo o que é o amor na amplidão. A gente não tá, eu tô me incluindo nisso, tá? Óbvio, porque eu vivo isso diariamente, todos os dias. Para eu poder falar para vocês é porque eu reconheci em mim antes. Então, a gente não identifica o amor na sua potencialidade. A gente confunde o amor na potencialidade com o amor romântico, né? Que é o amor da idealização. Então, primeira coisa é essa. E aí, vou falar do filme Mulher Maravilha, que, gente... comecei a assistir ontem, à noite, aqui em casa, no momentinho, o Lua minguante, quero ficar só comigo aqui. E aí eu dormi, porque eu durmo em filmes. E aí eu decidi assistir agora de tarde. A minha intuição estava falando para eu assistir, terminar de assistir. E aí foi muito louco. Muita gente já estava me falando, assiste, sua cara, você vai adorar o filme, tal.
Vamos lá. A primeira coisa, eu tô aqui com meu caderninho com anotações para compartilhar com vocês. A primeira coisa é que eu acho muito interessante é como os filmes, sobretudo esses filmes lúdicos, esses filmes de herói, etc., trazem assuntos muito nossos através deles, através dos filmes. Por exemplo, eu lembro quando eu assisti Malévola, que eu fui no cinema, eu saí do cinema, assim, mexidíssimo. Eu saí do cinema aos prantos, loucamente, porque Malévola, para mim, ele é a história do feminino sagrado. Ele é, assim, esse movimento, né, que muita gente ouve falando do resgate do feminino sagrado. Para mim, ele fala do feminino, da história do feminino, desde lá do começo até depois, né? E da mutilação, da natureza da mutilação e tal. E aí, Mulher Maravilha, quando começa, é muito interessante. Primeiro que fala das sacerdotisas, né? Vamos combinar por aí, sacerdotisa, pombagira, é tudo desse tema, desse pessoal que a gente está falando. Que é quem? Essa energia do feminino que não é luta, mas que é embasada, que acredita na energia do amor sobre todas as coisas, né? Só que sabe de uma realidade que está rolando por aí, porque o amor não exclui nada, sabe de uma realidade que está rolando atualmente, tomara que, né, que não por muitas eras ainda, que envolve a crença no não amor. Então, desde o começo, a gente vê lá, chamadas Amazonas, que para mim são as sacerdotisas, né, e tão lindamente mostradas hoje enfim, várias outras imagens, como as pombagiras, por exemplo, ao contrário da imagem que se deturpa de pombagira, pelo amor de Deus, né, que elas têm total ligação com as sacerdotisas lá dos templos amorosos, inclusive, né, as mulheres lá, as amazonas do filme, ressaltam no que elas acreditam, né? Na energia do amor, no cuidado com a natureza e etc e tal. E aí vem a Diana lá, a super-heroína, e ela vai para a parada sem saber quem ela é. É muito parecido com a nossa vida aqui, né? Com a nossa vida encarnada, que a gente vem, tipo, a gente não sabe quem a gente é em potencial. A gente não sabe do nosso poder interno maior, e a nossa jornada aqui é justamente a de descobrir. Eu sempre falo que no meu trabalho como terapeuta, por exemplo, e aprendendo, ou melhor, relembrando, seja através de que for, seja através do filme, de uma dança, de uma planta que conversa comigo, seja o que for, eu acredito que o nosso papel aqui é eu relembro e eu conto para o amiguinho. Eu relembro e eu conto para o amiguinho. Então, é esse compartilhar mútuo de ajudar a gente a relembrar quem a gente é na força do amor e, sobretudo, na integração do que a gente está vivendo aqui, né? E aí, em determinado momento do filme, eu vou direto ao ponto do filme que me chamou mais a atenção, depois ela passar por tudo aquilo, vamos dizer que ela passa pela fase do amor romântico, né? Amor mimimi, que é aquele... Ah, não, mas tá tudo bonitinho. Aí todo falando, opa, não, calma, a realidade não é bem essa. E quando a gente está falando de realidade, a gente está falando da situação atual, né? Não realidade como verdade. É isso que eu acho importante a gente saber. Quando a gente fala de realidade, não é a realidade como uma verdade absoluta, é uma realidade transitória, é o que está acontecendo agora. E se a gente não acolhe o que está acontecendo agora, sobretudo dentro da gente, a gente não consegue chegar na verdade mesmo, né? Na verdade jupiteriana, na verdade que Sagitário traz, né? Então, Júpiter passando por Escorpião agora, ele fala, passeia por tudo que acontece dentro de você para depois poder chegar a Sagitário, a sua verdade. Vai ser no final do ano que vem o trânsito de Júpiter em Sagitário, o divo maravilhoso. Então, em determinado momento do filme, quando ela entra lá e dá de cara com o Ares, né, que ela identifica quem é o Ares, primeira coisa de tudo, que é muito incrível, eu não esperava que o Ares era aquele cara, né? E o nosso ego, para mim, se eu puder fazer um paralelo, é como se fosse Ares representando o ego, né? E a Diana representando a nossa alma. Esse jogo da dualidade na Terra, que é por onde a gente passeia, entre o ego e a alma. E o ego, ele é muito disfarçadinho, né? Aparentemente, aquele lá, o cara mais monstruoso, aquele escancaradamente monstruoso, e não é bem assim, né? O nosso ego vai pelas entranhas. Esses dias eu fiz um post até falando que
como eu sentia, que o machismo, para mim, o pior machismo é aquele que mora num lugar meu que eu nem consigo reconhecer. Porque eu percebi que tinha um lugar meu querendo comandar uma atitude minha, que quando eu pesquei, eu falei, nossa, uma não atitude, aliás, né? Eu não posso fazer isso, enfim. Depois eu identifiquei que era uma coisa de machismo. E o ego, ele vai nesse lugar camuflado. E aí, primeira coisa, quando ela se depara com o cara lá no Ares, fala, nossa, você era o cara. E aí ele fala para ela, vamos ver que tipo de deusa você realmente é. Então, já começa o ataque daí, porque o ego ataca loucamente, né? E ele fala, você vai me ajudar a destruí-los, ou então você vai morrer. E aí ele vai de novo nela, tentando corromper a própria natureza dela pela crença no medo. Ou você me ajuda, ou você vai ser destruída. Então, eu isso de novo. E aí, no meio da guerra, eles começam. E ele fala para ela assim, isso é tudo que você tem a oferecer? E, de novo, entra esse ataque. Gente, eu tô fazendo um paralelo, pode parecer uma viagem, mas, ok, para quem quiser que seja uma viagem, é uma viagem. Para mim também é uma viagem, mas é uma viagem muito, muito metafórica, palpável, assim, muito, muito palpável, não, perceptiva. Mas ele fala assim, você é tudo que você tem a oferecer. Naquela hora ele, tipo, eu reconheço aquelas nossas vozinhas autossabotadoras, fala assim, nossa, isso é tudo que é você? Olha como você é insuficiente. Olha como você ainda não tá tão bom assim para fazer as coisas na sua vida. Ah, esse projetinho que você quer fazer? Você acha que isso aí vai ser importante para o mundo, criatura? Quem é você? Ao mesmo tempo que você pode entrar nesse lugar, você pode entrar em contato com aquela força e falar, opa, peraí. Tipo, isso é quase um desafio, né? Isso aí tá me cutucando num lugar aí. Mas ele insiste, desista, tal. Enfim, e aí, nessa hora que ele fala desista, ela olha pro lado e ela vê, ela tá lá, tipo, com um escudo que ele jogou em cima dela, tá imobilizada, aparentemente imobilizada, e ela olha pro lado e vê os amigos, tipo, um olhando pra cara do outro, falando, acabou, a gente não tem mais o que fazer, que eles perderam as armas, tal, e eles se abraçando. E naquele momento que eles se abraçam, um lugar acessa nela, falou, opa, peraí, né? Tá rolando uma parada aí. Eles se abraçaram, tipo, ela acessou um lugar de afeto. E nisso passa o avião, lá com o Steve, que era o maior vínculo, né, de afeto e de amor com ela, com a estada dela na Terra, no caso, na situação, porque foi, inclusive, por conta do que aconteceu entre eles, lá dela reconhecer ele, que ela veio. E ele levando embora as armas inflamáveis, ele levando embora as bombas lá, enfim, a coisa lá que explodir geral e matar todo mundo. E aí, na hora que o avião explode, e ela amava o Steve, independente do como ela reconhecesse o amor na natureza humana entre homem e mulher, e eles tiveram um lance ali, né? Falando de Libra. Na hora que o avião explode, ela acessa dentro dela um lugar de uma extrema dor, de uma dor, assim, tipo, tanto que ela dá um berro. E, tipo, ela abre espaço para a verdade dela vir à tona. Mas é que tá. Não foi tipo, o amor, o Steve, né? Ela nem abandonou a natureza dela de deusa por conta do Steve ou glórias. Mas ela acessou assim, ela entrou em contato com aquele amor, mas antes dela potencializar o amor, ela entrou em contato com aquela merda toda que ela sentiu da dor, por exemplo, de estar vendo. Pode se interpretar assim, da dor de estar vendo ele perdeu, e, enfim, né? De tá vendo tudo aquilo ruim. E aí, naquela hora que ela dá um berro, que ela, tipo, ela sai, ela cresce, pum, porque ela deixou que até aquela ira, aquele ódio dela viesse à tona, né? Porque não é porque ela era uma deusa que ela não tinha as emoções de ira, de ódio, de raiva, não. Ela tá vivendo no mundo dos homens, né? No mundo que não era o mundo dela. E a mãe, as ancestrais dela ressaltaram isso para ela. Lá as coisas são desse jeito. Ou seja, é quase uma observação objetiva. Lá você vai entrar em contato com as duas naturezas. Então, isso já é muito interessante. Não é se identifique com a natureza como achando que você é elas, mas saiba que você está ali. Para mim, a gente, enquanto seres espirituais, é isso que acontece, né? Não se identifique com isso acreditando que isso é o que você é. Mas saiba que, enquanto você estiver vivendo essa realidade, vai ter esses dois lados aparecendo. Vai ter isso aparecendo o tempo todo. E é isso que Escorpião traz pra gente.
Você tem no eixo astrológico, lá Touro, que fala dos valores, da matéria, das belezas, né? Touro fala muito também de beleza, mas no outro eixo você tem Escorpião, falando da profundidade. Você falando, peraí, você tem seus valores aqui, mas o que mora aqui nas profundezas? Você tem aqui um signo de terra na estrutura, mas o que tem aqui nas suas águas internas, no seu lodo, seja lá o que você sente, né? E aí foi muito louco, assim, quando eu vi ela entrando em contato com aquela ira, e ela cresceu e saiu detonando todo mundo. E aí, assim, detonando ela, saiu puta, e a própria energia dela saiu, né, rompendo o que estava acontecendo ali. E aí o Ares entra, né, atrás dela e fala, finalmente você entendeu. E, nossa, gente, pausa. Respira. Nessa hora, eu suava, meu coração tava... Eu tava remexendo nos lugares externos muito loucos meus. E ele fala assim, finalmente você entendeu. Olhe para esse mundo. Os homens fizeram isso, não eu. Eles são feios, cheios de ódio, fracos. Assim como o seu capitão. Ele se foi e não lhe deixou nada. E por quê? É patético. Merece morrer queimado. E aqui, nesse lugar, eu olhei e falei, caralho, eles estão falando exatamente de uma coisa que acontece no nosso inconsciente. E aí, ressalto, quando eu falo de inconsciente, eu tô falando daquele lugar muito, 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 muito... Vamos assim, aqui começa a live, tá? Aqui começa o vídeo, vamos falar assim. Eles estão falando de um lugar muito invisível dentro da gente, que é um lugar que a gente não enxerga. Por isso que até é difícil de acreditar, de reconhecer. Então, assim, se esse tipo de assunto te borbulha, ou incomoda, ou cutuca em algum lugar, mesmo que não entenda, é isso, né? Que fala do quê? A gente, em algum lugar nosso, infelizmente, a gente acredita que a humanidade é feia, é cheia de ódio, é fraca. E quando a gente está falando da humanidade, a gente está falando da gente. Então, tá bom, você vê lá o noticiário e você fala, olha como são as pessoas. E aí você se afasta do grupo. Você fala, oh, não, as pessoas são assim, eu não sou. Né? Eu, N vezes, fiz e continuo fazendo, e quando eu faço, eu falo, puta, luz da alma, me lembra, me dá um alerta quando eu fizer isso para eu reconhecer a sombra que mora dentro de mim. Por quê? A humanidade é assim. Mas esse tipo de dor está em todo mundo. Então, quando você começa a acreditar que a humanidade é feia, né? Usando as palavras do Ares do filme, feia, cheia de ódio, fraco, assim como seu capitão, quem era o capitão? Era o cara a quem você vinculava amor. Ou seja, não acredita em nada disso. No fundo do nosso inconsciente, existe um lugar que acredita nisso. Existe um lugar que faz você, eu, enfim, faz a gente acreditar que nada do que a gente é bom. E faz a gente acreditar que quando a gente se identifica ou se reconhece feio, ou cheio de ódio, ou fraco, né? Quando a gente entra em contato com algum desses aspectos nossos, isso não vale a pena, isso é feio. Da onde que vem a negação de todas as emoções do eu inferior? Da gente negar, de onde vem a negação? Da gente achar que isso não pode existir. E aí você nega. E aí entra a Diana maravilhosa, diva, falando. Não, antes disso, o que acontece? Ele começa a tentar convencer ela. Eles são feios, isso, aquilo, aquilo outro. Então ele tá ali, né? O ego soprando. E antes disso, numa cena, quando ele se apresenta para ela, ele fala assim, eu não faço nada. Os homens que fazem. Eu só sopro no ouvido deles. Então eu só dou ideias de destruição. Eu só sopro falar como eles são toscos. Eu só sopro isso, só sopro aquilo. E se você for perceber, é tipo isso que entende o tempo, que acontece o tempo todo. Nós temos como se fosse duas linguagens, 3 compartimentos. Segundo um curso de milagres, nós temos 3 compartimentos. A nossa mente é dividida em 3 partes. A parte que, vamos falar assim, fala o ego que fala, a parte da alma que fala, né, do Espírito Divino, do Espírito Santo, e a nossa parte que escolhe. Então, nós temos 2 sopros e não estamos à mercê desses 2 sopros, nós temos o lado que escolhe. E aí, nessa hora,
a doutora Veneno, lá, a mulher do gás, aparece na frente dela e ele fala, destrói ela, né? Tipo, a mulher veneno era como, tipo, ela é o simbolismo, junto com o cara que ela já tinha matado, do ápice do mal, de toda essa inescrupulosidade humana, de ver os humanos como humanos, lembrando que somos nós aqui, né? Ou seja, nos ver dessa forma tosca, dessa forma lixo. E aí ele fala, ela é o exemplo perfeito desses humanos. E ela é indigna da sua compaixão. Destrua, você sabe que ela merece isso. Todos merecem. E aí, na hora que falou da compaixão para alguém que tinha compaixão dentro dela, né? Então, de certa forma, até ajudou a acessar. E aí, na hora que ela olha para os olhos dela e entra no máximo daquela cena da vulnerabilidade, ela fala... Cadê? Ela fala algo assim, engana-se com relação a eles. Eles são tudo que você diz, mas são muito mais. Gente, nessa hora eu caí num choro, tipo, que eu nem sei dizer. Por quê? E ele fala, mentira, né? E aí, nessa hora que ela fala, você se engana em relação a eles, e ela não tá dizendo, eles não são feios, ou nhanhanhá, ela não tá negando a parte que ele fala dos humanos, mas ela fala, eles são isso, e é muito mais. E aí eu posso parar aqui para falar do filme e falar de Júpiter em Escorpião. Júpiter em Escorpião chama a gente pra, antes de vocês entrarem em Sagitário, que é, na minha opinião, é o próprio simbolismo, eu brinco que Deus é sagitariano por conta do simbolismo do Sagitário, que a própria... entrar em contato com a própria verdade, que fala do autoconhecimento, que fala de Deus, que fala dessa verdade muito ampliada, Júpiter convida, entre em contato com todas as suas partes. Você pode ser, sim, tudo que você sente, a sua raiva, o seu ódio, a sua frustração, a sua culpa, o seu medo, por isso e aquilo. Mas você é muito mais. E aí, cara, pra mim, esse lugar, assim, fecha com chave de ouro da gente parar, inclusive, de idealizar o amor. Porque o que acontece nos nossos processos, que eu acompanho muito em processo terapêutico, meus, tá? Porque eu faço terapia torta direita muito, mas que eu vejo tanto em processos terapêuticos meus como das pessoas que eu atendo. A gente, às vezes, tende muito a ir pelo lugar. Ai, ama a pessoa que fez aquilo pra você. Ou perdão, terapia do perdão. Enquanto você não entra em contato com aquele lixo emocional que você tá dentro, querido, amor incondicional vira papinho, vira puro papinho. Enquanto você não integra todas as partes que tá, amor incondicional, amor, nanana, vira papinho. Porque você não tá aceitando incondicionalmente tudo que você é. Você bota uma condição. Eu só me aceito se eu for amorosa, sei lá, compassiva, frente, sei lá, boazinha, compreensiva, nananã. É totalmente condicional. Não tem nada de incondicional nesse amor. Na hora que você começa a aceitar todas as suas sombras, você tá se aceitando incondicionalmente. Fala, caralho, eu sou mesmo isso. Tipo, aliás, eu não sou, porque eu não acredito que a gente seja. Mas aqui a gente pode dizer que a gente está sendo. Né? Quando eu falo eu não sou, na verdade, imensa, tipo, de alma, né? Mas aqui, eu tô vivendo essa realidade. Então, aqui eu estou sendo isso. Então, pera, qual que é o verdadeiro amor incondicional? É eu acolher todas essas partes, tudo que eu vivo, e aí entra a dificuldade. Gente, não é fácil entrar em contato com esses lugares, porque a gente cresce aprendendo que, sobretudo aqui eu tô falando da cultura ocidental, porque é a que eu mais conheço, né? A gente cresce aprendendo que tem que ser bonzinho, legal, isso, aquilo, tem que ser um arquétipo, tem que ter um estereótipo bonitinho para você ser aceito. E tudo que a gente quer na vida é ser aceito e amado. Então, dependendo do nicho, do núcleo, do tipo social, da família que você veio, isso se manifesta de uma forma, né? Cada família fala de um jeito. Mas você acaba se moldando, se enquadrando a coisas que você quer, que você acredita que você tem que ser, né? Isso é desde o mais criminoso até a pessoa mais, sei lá, mais religiosa.
vamos chamar assim. Porque o mais criminoso acredita que ele precisa ser criminoso para ser aceito no meio deles. Né? Ele acredita que aquilo é a forma de viver, de se defender, de cumprir o papel dele. E a pessoa lá, a pessoa que, tipo, a menina que não senta de perna aberta, né? Ou a pessoa que é submissa, sei lá o quê, entendeu? A mulher boazinha, seja o que for, ela acredita piamente que ela precisa ser aquilo para ser aceita. Você entende como é nesse lugar que a variedade, que a diversidade é tão rica? Porque a pessoa acredita de acordo com o lugar que ela veio, né? E aí, quando você desacredita que você pode ser essa coisa, enquanto o criminoso lá, que você julga, que eu julgo, que a gente julga, qualquer julgamento que aconteça, enquanto aquele criminoso que você julga como mais cruel não acessar que além de ser tudo aquilo que ele é, né, que é a forma que ele ainda acredita que ele precisa ser para ser aceito, que ele pode ser amor, que ele pode ser compaixão, vai dar merda. Ele não tá integrando todas as partes dele. Assim como a pessoa que teve... Eu lembro de um surto de ódio que eu tive, e aí a pessoa que, em questão com quem eu estava falando disso, era uma pessoa que negava muita energia do ódio, né? Essa característica. E ela falou, ai, mas isso não faz bem para você. E era o primeiro surto de ódio que eu tinha tido na minha vida, depois de, sei lá, mais de 30 anos. E ela falou assim, ai, mas você acha que sentir esse ódio todo faz bem para você? Eu falei, olha, se sentir... Quer dizer, eu falei, tá sendo muito bom, né? Se sentir vai fazer bem, eu não sei. Mas não sentir tava sendo pior ainda, porque ele tava morando aqui dentro de um jeito, né? E na hora que você sente, você abre espaço. É a hora que ela tá lá se sentindo imobilizada, porque na Mulher Maravilha. Porque quando você não sente, quando você não se permite sentir tudo que você sente, cara, você se mobiliza. Você imobiliza a natureza que você veio convidar. Você tá sendo convidada pela vida a ser, né? Eu acho que a viver. E eu acho que o nosso desafio aqui é justamente assumir e identificar as emoções que a gente sente para que a gente não se identifique com elas, né? Porque aí esse lugar que, por exemplo, que a meditação traz. Quando você medita, você consegue se afastar da sua mente de tal forma que você não se identifica com ela. Ela tá passando informações para você como um filme, mas você não se identifica com ela. É muito parecido com o que acontece no nossos processos com as emoções. Mas, espera aí, para eu não me identificar, e quando eu estou falando de identificação, eu estou falando de agarrar, para eu não me agarrar com essa emoção como ela sendo uma verdade para mim, eu tenho que saber que ela existe. Né? Eu tenho que deixar ela passear, porque ela passear é um fluxo. E escorpião fala de água, de águas profundas. Ela passeia, eu posso deixar que ela passe por mim sem ir. E não significa que você precise sair destruindo tudo, quebrando isso, quebrando aquilo, quebrando muros, enfim, explodindo por aí para sentir suas emoções. Mas se você não sente as suas emoções, a tendência disso acontecer é muito maior, nem que seja internamente. E o nosso corpo fala o tempo todo. No eixo escorpião-touro, a gente tem esses valores, e no outro lado, né, a gente tem os valores que tem a ver com a gente, com os outros, tem as nossas águas, as nossas emoções, mas tem touro, que é um signo de terra, junto com Capricórnio e Virgem, e o signo de terra fala com a relação com a matéria. Então, as emoções suas que você não assume, não admite, não vem, elas vão se manifestar através do seu corpo físico. Então, olha para o que está acontecendo no seu corpo físico, que ele é o maior sinalizador do que está acontecendo dentro das suas emoções, do que está acontecendo na sua mente, no seu coração. Porque ele reflete exatamente tudo que você não está deixando vir para fora. O nosso corpo físico é o maior instrumento de autoconhecimento, porque ele integra tudo. Ele integra toda a verdade que a gente tem, vamos dizer assim, que vem aqui do superior, e a vida na Terra, a vida na matéria. Né? Então, Júpiter passeia por Escorpião falando isso. Olha, deixa que as suas emoções, integra as suas emoções, e deixar as emoções não é sair explodindo por aí, mas é você reconhecer, sobretudo, elas dentro de você. Parar de culpar o outro pelo que você sente. Né? Parar de culpar o outro pelo que... sei lá. E vai ter um momento, sim, que você vai culpar o outro. E ok, e nesse momento eu estou culpando o outro. Até isso é integrar suas emoções. Nesse momento eu me sinto uma vítima dessa putaria que está acontecendo. Ok.
puta que merda, nesse momento tem um lugar meu que acha, que se sente uma vítima. Você precisa, inclusive, passar pelo momento de se sentir uma vítima, ou que seja, o padrão que você está vivendo, para poder chegar no lugar de se libertar desse padrão. Senão, é só negação através de negação. Então é isso. Tá todo mundo tão quietinho, tô vendo gente online, tô vendo gente entrando, tô vendo, mas tá todo mundo tão quietinho. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou aqui, acabei, 35 minutos, que live longa, vou subir pro YouTube. Mas alguém tem alguma dúvida sobre Júpiter em Escorpião? Alguém tem algum questionamento? Pode ser concordando, pode ser discordando, pode ser o que vocês quiserem. Alguém tem alguma pergunta aí para falar? Se você entrar na retransmissão e tiver, pode deixar aí a pergunta ou o comentário que eu escrevo, que eu respondo depois também. No seu comentário. Eu vou finalizar essa live lendo um negócio para vocês que eu vou postar. Eu vou fazer uns posts de algumas coisas escritas que fala... eu vou tentar fazer um post por dia falando de Júpiter em Escorpião, tá? Olha só. O indivíduo que quer ter uma resposta para o problema do mal, tal como ele se apresenta hoje em dia, precisa, acima de tudo, de autoconhecimento. Quer dizer, do conhecimento mais absoluto possível da sua própria totalidade. Ele deve conhecer profundamente o quanto bem ele pode fazer e que crimes é capaz. E deve ficar alerta para não considerar uma coisa como real e a outra coisa como uma ilusão. Ambas são elementos dentro da sua natureza e ambas devem vir à luz nele, caso queira, como deveria, viver sem se enganar ou se iludir. Jung, palavras de Jung. É isso. Deixa eu ver aqui que alguém quer tá. Oi, Tá! Você sugere alguma meditação legal para fazer esses dias? Tá, se você tá falando de esses dias de Júpiter e Escorpião, esses dias durarão 13 meses. Durarão até novembro do ano que vem. E tem, sim, muitas meditações legais. Não consigo te falar nenhuma agora, assim, até porque meditação, para mim, no meu trabalho, é uma coisa que me vem, assim... Ela vem, enfim, passada por mensagem, seja às vezes através de trabalho em grupo, seja às vezes um trabalho online que eu estou conduzindo, seja eu meditando. Se vier algum eu passo, tá? Tomara que venha. Eu passo aqui, posto, enfim, coloco para vocês, ou pego o e-mail de quem quer receber, mando por e-mail. Mas essas meditações provavelmente vão vir meditação em âmbito, assim, energia de transformação, meditação num nível quântico, vamos chamar assim, que é um nível de energia bem profundo, ela vai vir provavelmente de algum lugar para te integrar tudo isso. E elas são intensas, né? Elas são bem fortes, mas é muito legal. Jornada com tambor é bem legal de fazer, enfim. Me fala depois onde você está, que lugar do Brasil que você está, que a gente pode ver isso da melhor forma, tá? É isso, gente. Podia fazer, né, alguma meditação em grupo online aqui algum dia, pegar o e-mail de quem quer participar e a gente fazer, pode ser uma boa ideia. Quem quiser aí, tiver esse interesse, se tiver gente querendo, eu faço. Podem deixar aí os interesses manifestados que a gente pode combinar isso também, porque é um assunto realmente maravilhoso. Júpiter e Escorpião, para mim, precede a chegada de Júpiter em Sagitário, que eu acho que vai ser incrível. Assim como Saturno em Sagitário está precedendo a chegada de Saturno em Capricórnio, eu vou fazer uma palestra online que vai ser em novembro, para explicar Saturno em Sagitário e como faz diferença na nossa vida a gente entender isso em termos práticos, que tem a ver com todo esse lugar do inconsciente, para que a gente possa ir se libertando mesmo das ideias destrutivas, das ideias muito limitantes, muito, muito pequenas que a gente tem em relação a gente mesmo, quando a gente não se integra, né? Então é isso, queridos. Vou encerrar aqui. Toda vez antes de começar, e quando eu termino uma live, eu fico 1 minuto em silêncio, só respirando. Então eu te sugiro que você faça o mesmo, que você fique aí só 1 minutinho, só respirando. Porque quando a gente para respirar, toda aquela energia que pode, às vezes, estar tensionada em algum lugar nosso, a respiração faz a energia fluir.
Então, é um assunto que, independente de você conhecer mais, conhecer menos, se inteirar mais, inteirar menos, interessar mais ou interessar menos, se você está aqui não é à toa. Então, finalizando essa live, fica um minutinho aí em silêncio para a gente... Vamos fazer junto, então, vai, esse minutinho de silêncio aí. Fecha os olhos, se coloca numa posição confortável e apenas respira, deixa o seu corpo respirar e receber essa entrada e saída de ar da forma como ela vir agora. Não idealiza a respiração, não idealiza a entrada e saída de ar do seu corpo. Olha para ela estar, ok, eu tenho que estar profundamente. Ela pode estar rasa, ela pode estar como for. Ela está sendo o que você é hoje, pelo amor da vaca Gersa. Então, um minutinho só respirando e aí eu finalizo a live. Eu tô com o cronômetro aqui rolando. Um minutinho. É bom quando a gente respira que a gente dá a oportunidade de perceber como o nosso corpo tá, né? A gente vai vindo, às vezes rola uma agitação, você vai começando a perceber como o seu corpo responde. Então é isso, queridos. Um beijo. Semana que vem queremos live na Praia do Rio. Vamos fazer o que a gente tem direito no Rio de Janeiro. Um beijo. Obrigada pela sua companhia aqui. Bom término de feriado, continuação de feriado prolongado, final de semana. Divirtam-se, aproveitem. Um beijo grande. Grata pelo seu amor, pela sua presença, pela sua companhia, pela sua confiança. Até já já.